Nesse vídeo nós vamos falar sobre macroeconomia e eu já te começo fazendo uma pergunta. Uma economia pode crescer sendo que a sua população não está saudável? Você já parou para pensar que aumento de consumo não significa algo positivo? Como assim, Gabriel? Você vai entender durante esse vídeo. Te convido a assistir até o final porque nós vamos esmigalhar os indicadores econômicos lá dos Estados Unidos que apontam uma economia aquecida, mas que vier abaixo do esperado. O que isso significa? A nossa janela de oportunidade continua aberta, a gente vai falar sobre isso durante esse vídeo. Antes eu te convido aqui a conhecer a Insider, que está rolando aqui a Black November. Tem peças masculinas e também peças femininas com até 40% de desconto, usando o cupom PELISSARO15, exatamente. Nessa primeira semana de novembro, o destaque está para undershirt, que é essa peça que você usa por baixo da camisa social. Aí você evita aquela pizza, aquela transpiração toda, além de ter um controle térmico, um conforto muito legal. Eu tô aqui, como sempre, com a minha Tech T-shirt. Essa preta que eu tô usando aqui é a Tech T-shirt, aquela que desamassa com o próprio calor do corpo, aquela que não desbota, aquela que é anti-odor, que tem controle de temperatura, então você não vai passar calor nesse verão, porque você não vai ficar abafado na camiseta. Sabe aquelas camisetas de algodão tradicional que você fica abafado? A troca de calor da Insider é muito boa. Isso vai te trazer um conforto térmico muito agradável. Confere e depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu uso e recomendo, e é uma peça muito versátil. Eu uso para gravar os vídeos, para trabalhar, uso para ir para academia, uso para jogar tênis, uso no meu dia a dia. Uma peça muito versátil e é básica, né? Combina com tudo. Então já garante a sua aí e aproveita os descontos da Black November. O cupom PELISSARO15 mais os descontos já do site podem chegar até 40%. O link para você garantir a sua está aqui na descrição. Muito bem, seguimos aqui o barco. iPhone impulsiona vendas gerais da Apple, mas lucro recua 35%. Talvez por isso, né, que aqui o Warren Buffett estava vendendo, né, aqui ó, há 2 meses atrás a gente fez o vídeo do Warren Buffett vendendo as ações da Apple. Ainda não é o fim do mundo, mas a gente começa a ver um sinal de estagnação, de patinando. Para onde vai crescer? Essa é a grande jogada. A Apple vai ter que ter uma inovação muito grande, essas big techs aí subindo, né, com base em IA e expectativas de a IA vai te deixar rico, né? Essas big techs, elas vão ter que trazer alguma inovação, né, para respingar lá nos balanços, porque se os balanços começam a ficar estagnados ou até começar a ter apontar uma desaceleração das vendas, isso é o problema que a gente menciona, que acontece nos fins de ciclo, né, que a economia desacelerando começa a respingar lá nas empresas. Ainda a gente tem a janela da macroeconomia aberta, pessoal. Então essa notícia da Apple eu vejo como uma notícia positiva, porque embora tenha tido essa queda nos lucros, ainda a gente vê crescimento das vendas de iPhone, por exemplo. Isso indica ainda que o comprador, o consumidor americano, está botando grana no negócio, né? Então ainda a gente pode ter algum tempo ainda de janela de oportunidade aberta, que a gente vem mencionando aí, por exemplo, que pode beneficiar, por exemplo, o criptomercado, né? E quando a gente olha aqui para a nossa desinversão de curva de juros, a gente sempre traz esse indicador, né? Fica nítido aqui o quanto ainda a gente pode ter de espaço de 3 meses a 1 ano até que uma recessão se instale. Então a gente observa alguns sinais de desaceleração, mas ainda a gente também observa sinais que a economia continua aquecida a ponto de não termos uma recessão, por exemplo, nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso ainda pode demorar alguns trimestres, essa que é a grande jogada. Então, abrindo espaço para a gente buscar aí, especular, para você que gosta, né, de correr risco aí, ainda existe esse espaço para especulações, por exemplo, nas criptomoedas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a confiança do consumidor aqui nos indicadores macroeconômicos, nessa segunda-feira saiu o indicador atualizado, a projeção era 99,5 e veio 108,7, indicando ainda uma confiança do consumidor, indicando ainda que esse setor de serviço, esse aquecimento da economia americana ainda pode persistir por mais algum tempo, dando, né, justamente um respiro aí para os ativos de risco, tá, pessoal? Tirando do radar
aquele medo da recessão. Por outro lado, nós temos aqui o mercado de trabalho demonstrando algum sinal de fraqueza. Então nós temos dados ali que deixam a gente em dúvida, mas ainda são dados que não são assustadores, que apenas acendem a luz amarela, que na verdade reforçam o que eu falo para vocês aí, dessa janela de oportunidade aberta. Provavelmente de 2025 não deve passar aí alguma treta estourando, porque a gente já começa a ficar positivo aqui na desinversão. E geralmente quando isso acontece, alguns meses depois, entre 3 meses a 1 ano, nós temos uma recessão. Por isso que eu acredito que em 2025 acontecerá algum cisne negro. Por enquanto, curto prazo, temos a janela aberta. Nós temos aqui o PIB dos Estados Unidos veio um pouco abaixo do esperado. O esperado era 3, veio 2,8. Esse indicador saiu no dia 30 de outubro, na última quarta-feira. Então nós temos uma pequena desaceleração, mas ainda, né, continua forte, continua pujante. Nós temos sinais de desaceleração, que eu venho trazendo para vocês lá, por exemplo, na parte de imóveis e tudo mais, só que ainda a economia continua forte e isso abre espaço para nossa janela. Só que também isso impulsiona a inflação. Então a projeção para o PCE núcleo era de 2,6 e veio 2,7. Veio acima do esperado para a inflação. Então nós temos ali uma economia ainda aquecida, mas que pode respingar lá na questão da volta da inflação. Será que o Fed vai continuar baixando os juros? Ele deu um sinal de desespero no primeiro corte, 0,5. Será que eles vão continuar baixando o juro? Eu já trouxe aqui no canal também como os dados de emprego lá foram revisados, né? Parecia até uma manipulação, nós estamos aí no eleitoral. Então é algo para a gente ficar de olho aí, pessoal, nos passos lá que o Fed vai dar na próxima reunião de quarta-feira, tá? Aqui pedidos iniciais por seguro-desemprego veio abaixo do esperado, então aqui um indicador que aponta até uma certa força para o mercado de trabalho. Então aparentemente esse final de ano aí o consumo vai ser interessante e provavelmente a gente não vai ter grandes surpresas aí de recessão, de crises, né? Pelo menos olhando esses indicadores de confiança do consumidor, olhando aqui a Apple, né, ainda vendendo bem. Então essa que é a grande jogada. Beleza, pessoal? Sobre aqui o PIB dos Estados Unidos estar desacelerando, nós temos alguns adendos a ressaltar, porque a gente tem que questionar, né, o que está fazendo essa economia aquecer, né? Então o aumento no terceiro trimestre refletiu principalmente aumentos nos gastos do consumidor. Então o consumidor ainda confiante consumindo, ainda se endividando, cartão de crédito lá, dívida de 1 trilhão e 100 bilhões, ainda, né, essa bola de neve aumentando. Então enquanto a galera não tá perdendo o emprego e tá conseguindo pagar as dívidas, tá tudo tranquilo. Não sei o que vai acontecer quando a galera perder o emprego. Por enquanto, tudo tranquilo, consumo tá aquecido, isso vai manter a janela da macroeconomia aberta, né? Claro, causando uma pressão lá para a inflação. Agora, eu não sei se a gente não pode também estar se encaminhando na economia americana para uma estagflação, onde a inflação volta a incomodar e a economia patina, porque a gente vê o PIB desacelerando e a inflação subindo, né? Então também tem esse cenário da estagflação, onde a inflação tira o poder de compra das pessoas e a economia ela não está reagindo a ponto de acompanhar essa inflação. Assim as pessoas vão ficando pobres. Isso é uma das nossas teorias que estão no nosso radar, tá? Voltando aqui para a questão do PIB, pessoal, a gente tem que olhar o que está sendo gasto, aonde esse PIB está sendo aquecido, porque isso aqui pode nos dar uma pista, né, para onde as coisas estão rumando. Então, olha só, o aumento nos gastos do consumidor ajudou o PIB a subir 2,8, um pouco abaixo da projeção, mas veio positivo. As exportações e os gastos do governo federal também foram aí um dos fatores, né, que ajudou a manter esse PIB aquecido. As importações, por exemplo, teve uma grande queda, investimento em casas teve queda, né? Mas, por exemplo, aqui o consumo, as exportações, o gasto, né, aí do governo federal, isso ajudou o PIB a subir, tá? Tudo isso faz
esse faz parte desse cálculo. No entanto, embora o número geral tenha sido mais fraco do que o esperado, olhando para os componentes, um se destaca, né, que é o consumo pessoal, que aumentou mais do que o esperado, aumentando 3,7% versus 3,3% esperados e 2,8% no segundo trimestre. Então, esse consumo das famílias, esse consumo aqui é importante, tá? E é o setor de serviços que a gente vem apontando para vocês, que é o que mantém a economia de pé. Se fosse a indústria americana, já estava em recessão. O que está mantendo a economia aquecida é o gasto do consumidor, é o endividamento, é lá o setor de serviços, né? Com uma taxa anualizada de 3,7%, o consumo pessoal superou as expectativas em 2 sigmas. O aumento nos gastos do consumidor refletiu aumentos tanto em bens quanto em serviços. Dentro dos bens, o principal contribuinte para o aumento foram os bens não duráveis, liderados por medicamentos prescritos. Olha só que interessante a gente observar os detalhes dos dados, né? Por isso que eu gosto de entrar nos detalhes com vocês. O que liderou o consumo, pessoal, porque nem todo consumo é positivo. Vou te dar um exemplo. Você vai lá, caga com o rio. Toda a cidade lá, vamos lá, você vai lá na Suíça, a galera toma água pura dos Alpes suíços, da torneira, não paga nada. Aí os caras cagam com a água lá que vem de graça na torneira. Agora você tem que comprar água caríssima, água mineral. Aumentou o consumo, mas foi um aumento de consumo positivo? O que a gente viu aumentar o consumo aqui? Remédio. Medicamentos prescritos. Será que é uma população saudável? Será que é um consumo saudável? É um questionamento que eu levanto para vocês. Assim como quando a gente vê o aumento do gasto, aumento do PIB com base em gasto do governo, isso não é um aumento saudável, né? Então essas reflexões que eu proponho para vocês aprofundando esse assunto, né? Eu não vou abrir só o calendário econômico e trazer que o PIB veio abaixo do esperado, a economia está desacelerando. Não, a gente vai entrar aqui e entender o que está fazendo esse PIB crescer. Então a galera tá gastando dinheiro com medicamentos prescritos e veículos automotores e peças, liderados por caminhões leves usados. Dentro dos serviços, os principais contribuintes para o aumento foram assistência médica, liderada por serviços ambulatórios, bem como serviços de alimentação e acomodações. Então parece que a demanda por saúde lá nos Estados Unidos está aumentando, né? Será que a população está saudável? Ou não, né? Pois é. Quando as coisas apertam, a cabeça também pega, né? Olha aí o consumo de medicamento. Então, será que esse consumo é saudável? Essa aqui é a pergunta que eu faço para vocês. Quanto de contribuição é gasto do governo? Aqui está a resposta. O governo contribuiu para o crescimento por 9 trimestres consecutivos. E o terceiro trimestre viu a maior adição no ano passado, né? Então, novamente, o PIB está subindo, mas o que está fazendo esse PIB subir? Boa parte é o consumo do governo. Só que o governo tem que roubar do pagador de imposto para gastar mais e ajudar o PIB a subir, assim como no Brasil. A gente vê recentemente aí o Brasil com 1 trilhão de déficit, é gasto do governo. Mas o PIB está subindo. Beleza, mas é a indústria que está produzindo mais? Ou é o governo que está gastando mais? Qual que é o consumo? Né? É um consumo saudável ou é um consumo porque a população está doente? Né? É isso que a gente tem que observar. Porque nós somos seres humanos, né? Não dá para olhar só para os números. Então, se uma população está doente, será que ela vai produzir direito? Né? Tem até um vídeo que eu posso trazer para vocês. Eu vou trazer talvez um vídeo de amanhã de um cara lá que é empreendedor, cheio de remédio, tomando um monte de remédio. Porque eu não sei se as pessoas estão saudáveis, galera. Esse vídeo aqui, desse cara aqui, ó, eu vou rodar amanhã, tem 3 minutos. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou rodar amanhã, tá? Provavelmente aí. Eu vou falar de Brasil e eu vou mostrar como é que tá a cabeça das pessoas, que é algo que tá me preocupando muito, né? Porque se a população não tá saudável, ela não vai produzir direito e vai ter problemas. Nós vamos ter problemas. Enquanto isso, né? A janela segue aberta. É isso que eu quero trazer para vocês. A janela segue aberta, ainda podemos ter alguns meses aqui, ó, até que alguma treta estoure,
né? A gente viu dados sendo maquiados do emprego lá nos Estados Unidos. Então é algo para a gente ficar com os olhos bem abertos, mas por enquanto aqui é o que tudo indica. A janela pode estar aberta, principalmente beneficiando as criptomoedas, que são os ativos que eu vejo que mais tem upside aí nesse momento. Upside é o potencial de valorização, é o risco-retorno. As ações, a gente vê o Warren Buffett, a gente já vê grandes investidores caindo fora, porque para onde que vai crescer? Né? Será que o lucro das empresas vão dobrar, vão triplicar? A gente viu o lucro da Apple caindo 35% em comparação com o trimestre anterior. Com isso, as ações caíram um pouco. Né? Então, quanto que o lucro da Apple tem que subir para justificar o valor atual e justificar ela dobrar de valor? Então, não tem upside, porque a Apple não vai conseguir crescer tanto assim para justificar no próximo ano dobrar de valor. Agora, com as criptomoedas, existe uma possibilidade disso acontecer. Por isso que eu digo que as criptomoedas nesse momento são os ativos, na minha opinião, que tem o melhor upside, né? Para esse fim de ciclo, para a gente ter ali um espaço para multiplicar o nosso capital, aumentar o nosso caixa, para depois poder comprar tudo mais barato com a crise. Espero que a mensagem tenha sido entregue e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Deixa seu like se você gostou aí. Tamo junto.